Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o UFMG Centenária. A UFMG completou 90 anos de fundação e funcionamento, é uma das maiores universidades do país e situa-se entre as melhores. A UFMG está mobilizada para eleger um novo reitor, uma nova reitora e seu vice, para o quadriênio 2018 a 2022. Dada a sua importância econômica, social, política e cultural para Minas e para o Brasil, o programa Interconexão Brasil sente-se honrado de participar desse processo eleitoral tão importante para o futuro da instituição e do país. Neste programa e nos próximos, vamos entrevistar cada candidato ou candidata à reitoria da UFMG para saber o que pensa e o que planeja caso seja eleito ou eleita para a próxima gestão. E nós começamos hoje com a professora Andréia Mara Macedo, que é diretora do ICB, uma das maiores unidades da UFMG. Diretora, bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui. É um prazer todo meu estar aqui nesse programa que tem tanta repercussão para falar de um tema que nos é muito caro, né? Que é a UFMG. Perfeitamente, o prazer é todo nosso, né? Que balanço fazer dos 90 anos da UFMG? A UFMG, nesses 90 anos, apresentou um crescimento vertiginoso em todos os seus campos, né, de atuação, quer seja na graduação, a pós-graduação, quer seja na escola básica e profissional, na pesquisa, na extensão, nas pessoas que interagem com a universidade. Então, a UFMG pode se considerar uma universidade hoje jovem para os padrões internacionais, mas consolidada e forte para os padrões brasileiros. Nos rankings nacionais e internacionais, ela tem mantido a sua posição relativamente comparada com as outras? Saiu recentemente um ranking, né? O ranking da Folha, o RUF, onde a UFMG aparece como a quarta colocada entre as universidades brasileiras, e essa é uma posição que tem sido mantida, às vezes uma a mais, uma a menos, mas sempre entre as 5 melhores universidades brasileiras. A crise tem já influído, reduzido a produção da universidade, a produtividade dela ou ainda não? O primeiro impacto que a crise produz na universidade é em relação à formação de pessoal, né? Que a gente perde bolsas, aumenta a dificuldade de manter os alunos na universidade, principalmente devido às ações afirmativas necessárias para manter os estudantes que estão sendo incluídos, né, na universidade pública brasileira nos últimos anos. Perdemos bolsas de pós-graduação, alunos de pós-doutorado que vêm para a universidade. E é claro que isso vai, em algum momento, impactar na produção científica, acadêmica, cultural da universidade. Perfeito. Examinando agora a sua plataforma de governo, o que a senhora pensa fazer no âmbito da infraestrutura? Vai continuar levando todas ou quase todas as unidades para o campus Pampulha? Olha, primeiro é importante dizer que o programa de infraestrutura não pode ser um programa de governo, ele tem que ser um programa de Estado, né? Então essa é uma das principais bandeiras do nosso programa, fazer um projeto estratégico plurianual de longo prazo para a universidade, para transformar a universidade de onde estamos para onde queremos chegar. Perfeito. E é claro que essa proposta de levar para o campus Pampulha ainda mais algumas unidades que hoje estão na cidade, né, isoladas, ela continua sendo um interesse da universidade. Muita gente tem se queixado e também acontecem muitos incidentes com relação à segurança no campus. Como melhorar a segurança no campus Pampulha, sobretudo? Este é um outro campo bastante atual. A UFMG ainda não tem um plano de segurança, né? É preciso fazer um plano de segurança. E esse plano de segurança tem que ser feito com a participação de toda a comunidade, né? Comunidade discente, docente, técnico administrativo, tem que ser com uma ampla discussão, que tipo de segurança que queremos.
é importante que essa segurança ela preserve as liberdades civis, né? Que você não comprometa, a título de uma segurança de patrimonial, as liberdades Do ir e vir. do ir e vir, inclusive outros tipos de seguranças que podem ser comprometidas com um excesso de cuidado, às vezes, para o patrimônio. As pessoas começam a se trancar, códigos em senhas, em salas, gradeamento das janelas, que põe outros riscos, que é o risco de incêndio, o risco à vida. Então, tem que ser um projeto muito bem pensado, onde você coloque as pessoas, a segurança das pessoas em primeiro lugar. Sim. Né? Vindo para o campo do ensino, a estrutura curricular dos cursos da UFMG é uma estrutura bem atualizada? Olha, o mundo mudou, né? A gente costuma dizer que a gente tem alunos do século XXI, a gente tem professores do século XX e uma infraestrutura de ensino do século XIX ou ainda anterior, né? Então, é preciso que a gente ouse um pouco mais na mudança estrutural dos nossos cursos de graduação, principalmente, né? É preciso aproveitar o potencial dos nossos estudantes para fazer uma disruptura, poderíamos dizer assim, no ensino, né? A UFMG estaria preparada para a quarta revolução industrial? Exato, isso tem bastante conexão no que acabamos de dizer, né? Eu acho que a UFMG, como uma universidade do porte, da importância e da relevância, ela tem um papel importantíssimo nessa revolução. E, para isso, é preciso que a gente tenha uma coragem de fazer modificações, alterações no sentido de aumentar a transdisciplinaridade, aproveitar os potenciais da juventude brasileira que são talentos e que entram na nossa universidade, para que eles possam, junto com os professores, com a colaboração dos nossos técnicos administrativos, imaginarmos um modelo onde a inovação, a criatividade e a participação mais proativa dos estudantes possam ser aproveitados visando essa revolução, quarta revolução industrial. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar o ensino da pós-graduação e a pesquisa. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando o tema Universidade Centenária. No primeiro bloco nós fizemos um breve resumo dos 90 anos da UFMG. Comparamos também o UFMG no ranking das universidades nacionais e internacionais. E também terminamos o bloco já falando propriamente do ensino e da reforma curricular. Deixamos para esse segundo bloco uma análise exatamente da pós-graduação. O que se pode, o que a senhora planeja exatamente para incrementar a pós-graduação na UFMG? A pós-graduação da UFMG é muito robusta. São quase 80 programas de pós-graduação, a maior parte deles de alto conceito, né? Mas a pós-graduação que você precisa dar um suporte para manter esses programas, ainda mais num cenário complexo financeiro e econômico que estamos. Sim. É preciso garantir a manutenção dos programas que são de excelência, nível 6 e 7, né, que quase 50% dos programas da UFMG estão hoje neste patamar internacional. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer aqueles programas mais jovens, aqueles programas ainda mais frágeis, que precisam alcançar um nível de qualidade compatível com o que se espera de programas de pós-graduação da UFMG. Pensa-se concretamente em alguma coisa, por exemplo, no campo de um mestrado e de doutorados, algumas áreas que precisam ser fortalecidas ou novas áreas que precisam ser exploradas? Eu creio que talvez a área de gestão pública, essa seja uma das demandas que a universidade e a sociedade ainda demande
a formação de um programa de mestrado profissional voltado mais para esta área. E se nós olharmos a situação do Brasil, essa é uma área de necessidade. Uma área de necessidade. Além da corrupção, a malversação de recursos públicos. A gestão pública é uma gestão bem mais complexa que a gestão privada, né? A gente não tem uma série de recursos que existe na gestão privada. É precioso fazer gestão de pessoas com uma profundidade muito maior, porque os valores do setor público precisam ser cativados, né? Então, já que você não tem algumas ferramentas como premiação, como por desempenho, então a gestão de pessoas é muito importante na universidade. Perfeito. Vindo para a área da pesquisa, o que a senhora pensa em implementar ou reforçar? Este é outro cenário. A UFMG é conhecida pela pesquisa, né? Pelo desempenho na pesquisa. Agora, é muito importante que a excelência na pesquisa ela não fique concentrada em alguns nichos de excelência. É importante também que a gente promova auxílio para que o jovem pesquisador que entra muito bem formado na universidade, ele possa garantir naqueles seus primeiros anos condições mínimas de início de trabalho. Sim. Isso é um grande desafio. Alguma área nova que precisava ser reforçada ou criada em face exatamente à quarta revolução industrial? Eu diria que a introdução do valor da inovação, que na universidade o principal papel dela é formar pessoas, Sim. Formar profissionais competentes, com qualidade, com responsabilidade social, ambiental, né? Esse é o principal papel, né? Sim. Mas também a UFMG, no cenário do século XXI, como outras grandes universidades, ela também tem o papel de uma interface com a empresa. Então, é importante a gente trazer esse valor da inovação, da criatividade para os nossos programas de pós-graduação, né? Perfeito. No campo da extensão universitária, né, que é sempre a terceira função, mas que geralmente não é muito bem contemplada, o que a senhora pensa fazer nesse campo? Muito boa pergunta, e esse é um dos pilares da nossa proposta. A gente pensa que a UFMG precisa estreitar mais a sua relação com a cidade, né? A UFMG tem vários projetos hoje desenvolvidos, mas são de cunhos mais de iniciativas individuais. Sim. Então, é importante institucionalizar esses programas, para que a UFMG possa ser percebida pela sociedade como um bem público, gratuito, de excelência, e isso tem que ser feito via extensão. Então, conexão com a cidade, conexão com Minas Gerais, com essa rede de universidades que a gente tem, conexão nacional, e isso dará a interconexão Brasil com o mundo. Perfeito. Então, por meio da extensão. Te agradeço ao link com o meu programa, né? Vendo e pensando agora a crise das instituições federais, como enfrentar esse novo desafio, professora? Nossa, esse cenário que a gente vive hoje é um cenário bastante triste para o ensino, para a ciência brasileira, né, para a saúde brasileira, para não falar de outros aspectos. Os cortes têm pego as universidades, vamos dizer assim, num período muito delicado. Universidades consolidadas como a UFMG, esses cortes, elas interrompem um processo de internacionalização muito importante da universidade. Sim. Vários processos, produtos desenvolvidos, trabalhos são pegos, no seu momento de maior fragilidade. Nós temos agora, por exemplo, a Zika, que tivemos agora, né, no Brasil, a descoberta brasileira da relação da Zika com a encefalia. E isso é um exemplo pequeno do que os cientistas brasileiros podem fazer. A senhora mencionou um aspecto extremamente importante, que é a internacionalização. O que a senhora pensa fazer nesse campo? A internacionalização da UFMG, né? Como eu disse, a gente tem uma visão de que para a internacionalização é preciso ter o reconhecimento e a visibilidade na cidade, no estado e no país. Sim. Existem várias coisas que pode se fazer.
né? Um apoio institucional para fortalecimento dos programas de pós-graduação, para a internacionalização das publicações, mas principalmente esse aspecto do reconhecimento da universidade na cidade aqui de Belo Horizonte. Quer dizer, é importante que a cidade perceba o UFMG para que a gente tenha essa percepção mundial da excelência da universidade. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como superar a crise propriamente na UFMG e também como explorar a relação entre universidade e empresa. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando a Universidade Centenária. Trabalhamos no segundo bloco a questão do ensino, a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. Deixamos já no ar exatamente refletir nesse terceiro bloco a superação da crise, porque essa crise é a mais grave desde a crise de 29, né? E ela tem atingido basicamente o Ministério de Ciência e Tecnologia e indiretamente também o Sistema Federal de Ensino. Como superar essas dificuldades exatamente no âmbito da UFMG? A crise, ela realmente pegou o sistema de ciência, tecnologia, educação na sua grande totalidade, né? Chegamos quase a perder, né? Perdemos praticamente o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que hoje está fundido com o de comunicação. Sim. É um dos ministérios onde o corte foi mais drástico neste cenário que nós estamos vivendo de restrição orçamentária. E é uma tristeza, porque é uma contramão do que alguns países fizeram em crises similares, que foi aumentar o investimento em ciência e tecnologia como um mecanismo para sair das crises. Perfeito. Né? Então, aqui, infelizmente, a gente vê nos nossos políticos uma visão bastante reduzicionista e limitada, né, de como sair de uma crise como essa. Na crise e na falta de dinheiro, muitas pessoas têm dito não, tem que introduzir o ensino pago nas universidades públicas. O que a senhora acha dessa ideia? Somos radicalmente contra, né? Nossa chapa, a gente defende o ensino gratuito, de qualidade, como um dos pilares para a sociedade, que é um direito da sociedade, né? O ensino pago não resolve o problema do financiamento da universidade, né? Uma universidade do porte da UFMG, com pesquisa, extensão, isso é impagável por mensalidades dos estudantes, seria irrelevante quase do ponto de vista do financiamento. E existem outros mecanismos para aqueles que ganham mais possam ressarcir os serviços públicos. Isso seria conseguido com imposto de renda mais progressivo e não cobrando mensalidade. Então, aqueles que podem mais, pagam mais impostos, os seus filhos, ao chegarem na universidade pública, já pagaram por esse serviço. Aqueles que podem menos, pagam menos e também têm o mesmo serviço com a mesma qualidade. Neste campo, como pensar em integração entre universidade e empresa? Se seria, digamos, uma área também de superação da crise? Não chamo de alternativa, mas complementar, fontes complementares de recursos, pode sim vir por parcerias com empresas. Nós temos um conhecimento gerado na universidade que tem um valor enorme. E as empresas brasileiras ainda não se apropriaram deste conhecimento. Então, nós temos muito a interagir, sendo benéfico para os dois lados, para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento das nossas empresas brasileiras de base tecnológica, mas também para outras áreas também, áreas das artes, a área das humanidades, também podem se beneficiar de várias interações com empresas, com escolas, com algumas outras
organizações, né? E poderia se beneficiar de forma a receber recursos complementares à matriz orçamentária da universidade. As universidades deveriam ser mais empreendedoras? Não é o papel principal da universidade, né? Porém, neste século XXI, com a revolução industrial que você acabou de apresentar, né? A chamada quarta revolução, a gente observa que a universidade ele tem um papel a desempenhar neste trajeto, que, como eu já abordei, seria essa conexão entre o conhecimento, a geração do conhecimento e eu fazer, né, a gerar o produto e os processos que seriam de produção industrial. Como está a geração de patentes, a criação de patentes e registro de patentes na UFMG? A UFMG é uma das campeãs, né, entre as universidades em patentes. Embora essa não seja a principal missão da universidade, a gente tem desempenhado isso muito bem. Nós já temos, a UFMG, na sua história, que é recente, tem mais de 1.000 depósitos de patentes e vários desses já viraram produtos e já estão sendo produzidos e comercializados. Então, mesmo institutos de pesquisa básica, como o ICB, de onde eu dirijo, tem um número de patentes enorme, quase 300 patentes já foram desenvolvidas. Perfeito. Pelo Instituto. Em 2022 é o bicentenário da independência do Brasil. A senhora sendo reitora, futura reitora, como pensa comemorar essa data? Ou pensaria? O bicentenário, os 95 anos da universidade, né? Essa é uma data muito especial. Nós temos vários colegas e projetos desenvolvidos na universidade, ligados com a história, ligados à ciência, ligados à arte, à cultura. E, principalmente, eu acho que a grande questão é a sociedade se apropriar desta que é uma universidade centenária. Perfeito. Eu sempre termino os meus programas fazendo uma reflexão final. O Brasil é maior do que suas crises, professora? O Brasil é maior. O povo brasileiro é espetacular. Nós precisamos acreditar no povo brasileiro e a gente precisa acreditar nas nossas universidades como um caminho para o desenvolvimento e para sair da crise. E espero que nossos governos, nossos políticos, compreendam que sem investimento em educação, ciência, cultura, tecnologia, arte, não terá uma saída para a crise. Mas já enfrentamos outras e vamos enfrentar essa com altivez. Como está o ânimo da nossa juventude, que os estudantes sempre foi uma força inovadora e mobilizadora? Nós precisamos aproveitar este potencial da juventude que pode mudar o país, né? E, novamente, a universidade, sabendo potencializar esta força, né, da juventude, do movimento estudantil, do movimento da juventude, ela será capaz de fazer as mudanças que tanta sociedade precisa. Mudanças éticas, mudanças políticas, mudanças sociais, ambientais, geração de saber, inovação, integrando o Brasil neste trilho do sucesso do século XXI. Perfeito. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos, seus planos, desejar-lhe sucesso exatamente na campanha e trouxemos a você, telespectador, uma reflexão política importante sobre como dinamizar a UFMG a caminho do seu centenário, sabendo da importância da universidade, da educação, da pesquisa, da pós-graduação para o desenvolvimento brasileiro. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.